Sabe aquela imagem clássica do pote de whey protein na cozinha ou na mochila da academia? Pois é, que aquilo é um baita concentrado de proteína, quase todo mundo já sabe. Mas a jornada por trás daquele pó, essa é uma história e tanto, cheia de ciência e uma transformação que pouca gente imagina. Vamos mergulhar nisso. Então, de onde ele vem, afinal? A resposta é bem surpreendente e começa num lugar que não tem nada a ver com um laboratório supermoderno. Na verdade, a origem do whey está escondida num processo artesanal bem antigo e em um outro alimento que a gente consome quase todo dia. Bom, e para entender essa história completa, a gente vai seguir o caminho do whey passo a passo. Vamos começar pela sua origem, lá na fabricação do queijo, passar pelo perrengue de ser um resíduo, até chegar na solução de engenharia que transforma ele no suplemento que conhecemos hoje. É uma verdadeira jornada de reinvenção. E é aqui que a nossa história realmente começa. Para a gente entender o que é o whey, primeiro a gente precisa dar uma espiada em como se faz queijo. Porque é justamente aí, nesse processo, que o nosso protagonista nasce, sabe? Quase sem querer, como um coadjuvante. O processo todo é fascinante. Funciona assim. Primeiro, o leite é aquecido na temperatura certinha. Depois, uma enzima, a quimosina, entra em ação. Ela age como uma espécie de chave que faz as proteínas do leite se juntarem e formarem uma massa mais sólida, um tipo de gel. E é essa mágica que separa o leite em duas partes bem diferentes. E tá aí, aquele líquido que sobra depois que a parte sólida tirada para virar queijo é o soro do leite, ou, como a gente conhece hoje, o whey. Por muito, muito tempo ele era visto só como a sobra, um detalhe que ficava para trás na produção principal. Agora a coisa começa a ficar mais complicada. Beleza, mas o que fazer com esse mar de soro? Durante décadas a indústria não sabia direito o que fazer com ele. O que hoje é um produto super valioso, antes era uma verdadeira dor de cabeça. Essa frase resume tudo, né? O soro do leite não tinha valor. O melhor que podia acontecer com ele era virar comida para bicho. Na pior das hipóteses, era simplesmente jogado fora. Ninguém nem sonhava com o tesouro nutricional que estava indo pelo ralo. E não era pouca coisa não, o volume era gigantesco. Pensa só nisso. Para cada 1 quilo de queijo feito, sobram 9 litros de soro. Imagina isso na escala mundial da produção de queijo. Esse subproduto virava um oceano de resíduo. E isso nos leva a um outro ponto. É que jogar isso fora não era nada inofensivo. O soro é cheio de matéria orgânica. Quando ele era descartado nos rios, por exemplo, ele alimentava um monte de micro-organismos que consumiam todo o oxigênio da água. Resultado? A vida aquática era seriamente ameaçada. Ou seja, era um problema ambiental sério. Mas é aqui que a história tem uma virada daquelas. Onde existia um problemão, a ciência e a criatividade enxergaram uma baita oportunidade. E a solução veio de uma área específica que olhou para aquele soro de um jeito totalmente novo. E essa solução veio da engenharia de alimentos. Esses profissionais, que misturam várias ciências para inovar na indústria, investigaram a fundo a composição do soro. E o que eles descobriram? Que ele era riquíssimo em proteína de alta qualidade. Foi o começo de uma revolução. Certo, o valor do soro foi descoberto. Mas aí surgiu um novo desafio, agora técnico. Como é que se extrai só a proteína dali de forma eficiente? A resposta estava num processo de filtragem super tecnológico. Então, o ponto central era esse. O soro é basicamente água, lactose, que é o açúcar do leite, e as proteínas. A grande missão era tirar a água e a lactose e ficar só com o filé mignon da história, as proteínas. E para fazer essa mágica, eles usam uma tecnologia chamada microfiltração. Tenta imaginar uma peneira com furos tão, mas tão pequenos que só as moléculas de água e de lactose conseguem passar. As de proteína, que são maiores, ficam presas. É uma separação no nível molecular, uma coisa impressionante. Mas olha que detalhe curioso nesse processo todo. O líquido que passa por esse filtro tem uma cor bem peculiar, um tom meio amarelo esverdeado. Ué, de onde será que vem essa cor? A resposta é a riboflavina, mais conhecida como vitamina B2. Ela é um pigmento natural do próprio leite que acaba indo junto com a água e a lactose. E olha que legal! Sabe por que a maioria das caixas de leite não é transparente? É justamente para proteger essa vitamina que é sensível à luz. Uma coisa leva à outra. Ok, então a gente já tem um líquido super concentrado em proteína.
mas ainda não é aquele pó que a gente conhece. Agora vamos para a etapa final, que é talvez a mais impressionante do processo. É aqui que a mágica acontece num piscar de olhos. O nome do equipamento por trás disso é Spray Dryer, ou secador por pulverização. É uma máquina incrível, projetada para uma função bem específica e dramática: evaporar toda a água do líquido de forma quase instantânea. O processo é simplesmente genial. Imagina só, o líquido é borrifado em gotículas minúsculas dentro de uma câmara gigante. Ao mesmo tempo, uma corrente de ar pelando a 160 graus passa por essas gotículas. A água evapora na hora, o que sobra? Um pó de proteína fininho que só cai e é coletado lá embaixo. E tudo acontece tão rápido que o calor nem danifica a proteína. E o resultado dessa jornada toda é esse aí. De um lado, o que começou como um líquido amarelado, um simples resíduo da fabricação de queijo. Do outro, um pó branco, seco e super rico em um dos nutrientes mais procurados do mercado. Que transformação! O pó de proteína está pronto, a parte mais difícil já foi. Mas a jornada ainda não terminou. Agora, ele precisa ser preparado para chegar nas prateleiras e finalmente ser consumido. Faltam só os retoques finais. Com o pó puro em mãos, é hora de dar o toque final. Aromatizantes, como chocolate ou baunilha, são adicionados para deixar tudo mais gostoso. Depois, o produto passa por testes de qualidade super rigorosos e, finalmente, é embalado e está pronto para ir para o mundo. Essa frase fecha a nossa história com chave de ouro, não acha? É o resumo perfeito de como a inovação consegue mudar completamente o valor das coisas, transformando o que era lixo em um produto de alto valor, um problema ambiental em uma solução nutricional. Uma baita vitória da engenharia de alimentos. A história do Whey Protein prova que, às vezes, por trás dos produtos mais comuns no nosso dia a dia, se escondem processos científicos extraordinários. Fica aí a reflexão, né? Que outras maravilhas da ciência podem estar aí, paradas na nossa despensa, só esperando para ter suas histórias contadas?